Esse é o Boca Felice e hoje é um dos restaurantes mais conhecidos de Sobral. Mas antes de ser um restaurante de sucesso, foi ideia, foi dúvida, foi alguém que acreditou. Por trás do Boca tem o chefe Thiago Lopes, um cara apaixonado por cozinhar, movido por fé e por uma vontade real de fazer acontecer, mesmo quando o caminho não era fácil. Esse papo não é sobre comida boa, é sobre construção, sobre escolhas e sobre tudo o que precisou acontecer para esse lugar existir do jeito que existe hoje. Isso aqui é um Sala Roxa, não é entrevista, é história em estado bruto. Com vocês, Thiago Lopes e a história por trás do Boca Felice. Hoje a gente veio conhecer um pouco mais da história do restaurante Boca Felice, que é um dos restaurantes mais tradicionais e com certeza o restaurante mais lotado da cidade de Sobral. A gente veio bater um papo com o chefe Thiago, que é o proprietário, para saber de onde ele saiu, como essa ideia surgiu, o que ele fez para idealizar esses projetos e com certeza ele é referência no quesito culinária, é uma culinária diferenciada. É um restaurante que propõe coisas novas, você entra no restaurante e você se sente numa cantina italiana. E com esse bate-papo com o Thiago a gente vai conhecer mais de onde surgiu, as dificuldades que ele passou e tudo que ele fez para poder construir esse restaurante de sucesso que é o Boca Felice. Eu sempre gosto de entender primeiro a história por trás de todas as coisas. Então eu queria, o primeiro passo, eu quero entender como você chegou até aqui, como você construiu isso, porque eu imagino que não foi fácil. Eu queria saber foram muitas lágrimas aí, caminhões de lágrimas aí, cheios de muita preocupação, tristeza, enfim, vitórias. As vitórias foram muito mais... Cara, e gratidão a Deus. Sinceramente, eu sou muito grato a Deus. Muito, muito mesmo. A gente sempre gosta de perguntar os porquês, né? O porquê você escolheu isso, da onde você surgiu, da onde esse nome Boca Felice surgiu. Né? Eu quero só deixar claro que a gente está aqui em um dos, não, se não for o melhor restaurante de Sobral. Meu amigo, obrigado. Reconhecido, né? Isso é importante falar. Grátis, então, grátis opinião, mille. é a opinião da população e tem diversos prêmios obrigado. o restaurante. Então eu quero, além de saber da história, saber quem é o Thiago, da onde ele veio e quais são os porquês do Thiago. Prazer, né? Primeiramente, piacere, como fala italiano. Cezinha, minha história, cara, é assim, eu não sei nem como é que eu te digo assim, esse prazer. Cara, eu sempre gostei de cozinhar, primeiro começar por isso, né? Sempre gostei de cozinhar em casa, toda a nossa família, todos lá em casa, tem sempre um lado assim, gastronômico, enraizado na veia, entendeu? Então minha irmã, ela tem um restaurante também, que é a Fit Gourmet, a Tassi Lopes. E aí, antes de tudo isso, minha irmã trabalhava comigo, né? Começando do zero, né? Que aí eu acabei pulando algumas etapas. Mas vamos lá, começando do zero. Eu era gerente de negócio da Vivo. Trabalhava com telecomunicação, vendas. Aí já trabalhei com licitação, de gêneros alimentícios. Trabalhava com meu pai, a gente tinha uma empresa. Depois fui pro ramo da telecomunicação. E aí eu gerenciava a Vivo. Conheci minha digníssima esposa, maravilhosa, que eu amo demais. Tudo mudou na minha vida, cara. Entendeu? Tudo pra melhor, graças a Deus. E aí... conheci e a gente começou, tinha um projeto de casar, a gente já estava namorando há um ano, tinha um projeto de casar, e aí veio a ideia de construir um negócio próprio nosso, né? Eu viajava muito, entendeu, Cezinha? Viajava demais, reunião, congresso, enfim, tudo. Aí tudo voltado ao trabalho, né? Entendeu? E aí a gente não tinha um tempo, amor, vamos montar um negócio fixo, porque se alguma coisa acontecer, a gente vai ter um negócio já bem desenhado. Você tinha quantos anos nessa época, se me permite? César, o Boca Felice, misturado com a antiga franquia que nós tínhamos, tem no total 8 anos. Então a gente começou a namorar em 2013, né? Aí ficou aí uns 4 anos e aí depois a gente decidiu construir o próprio negócio. Cara, e foi assim, de um negócio assim tão violento, porque minha esposa logo em seguida engravidou, a gente casou, entendeu? Foi tudo acontecendo de uma vez só, entendeu? Com velocidade. Nós casamos aqui no Boca mesmo, foi só no civil, né, até então. Mas, cara, tem um velho ditado que diz, quando você casa na igreja mesmo, que você tem a bênção, religioso, tudo muda na sua vida, então tudo flui, entendeu? Eu sou muito católico, muito mesmo, então tudo isso pra mim é muito relevante, entendeu? Da onde veio essa ideia de chegar no restaurante? Rapaz, antigamente surgiu o La Churros. Lembra do La Churros? Foi o primeiro que surgiu aqui na Avenida Dom José. Eu lembro. La Churros, que hoje é o... Esqueci o nome, sou péssimo de nome, pelo amor de Deus.
Na época eu morava em Fortaleza, mas quando eu vinha pra Sobral, eu já Tinha um já cheguei churros lá no aqui Churros. da Que era o primeiro da churros Monique, recheado, né? Isso, o primeiro churros recheado de Sobral, depois a Monique colocou junto com a mãe. E aí depois surgiu o Brix, um pulguinha. Na verdade, o propulsor da nova gastronomia, né, foram os meninos lá do armazém, que ali era na esquininha onde hoje é o armazém da esquina, antigamente tinham os antigos donos, né? Depois veio o Iacha, depois veio o Brix, lá Churros. Lá, aí começou a vibe dos restaurantes, a vibe de algo Começou a de formar experiência, a rua né? gastronômica. A gastronomia como forma de gourmet, né? Porque antigamente a gente comia um hambúrguerzão e tal, o velho Pantanal, que ninguém esquece nunca aqui em Sobral, entendeu? E aí depois surgiu essa onda da gastronomia gourmetizada, né? Com isso a gente começou a pensar, poxa, o que a gente poderia montar aí? Veio a ideia da gastronomia. Eu já tinha uma paixão pela gastronomia, veio a ideia de buscar uma franquia. Cara, quando a gente olhou, produto sensacional, super diferente. Só, Cezinha, que depois de um tempo a gente começou a aprender que o produto não era o que a gente imaginava que seria, entendeu? Eu não gosto nem de citar o nome da franquia, mas era uma franquia de pizza, né? Eu lembro. E aí essa franquia de pizza a gente investiu pra caramba, cara. Gastei muito dinheiro aqui. Penhorei a casa do meu pai, Caramba. tava no meu nome, empreguei aqui R$500 mil. Na época, Caramba. 8 anos atrás, muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Ainda é muito dinheiro, mas naquela Ainda é época muito era dinheiro. ainda Naquela época mais ainda era ainda mais, entendeu? ainda mais. E aí, cara, comecei a empregar e foi fluindo, né? E construímos, abrimos, inauguramos no dia 7 de janeiro de 2017. Então, assim, pra mim, Cezinha, foi maravilhoso, cara. Tudo, um ensinamento inicial. Só que muita imaturidade, inexperiência no ramo, no negócio Que é próprio, natural né? também, Então, né? assim, eu tinha experiência na distribuidora, né? Na Vivo, telecomunicação é totalmente diferente. Quando você vai pra dentro do negócio, você vê que... E eu, assim, às vezes cara, eu chorei muito, por muitos erros, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, quando eu olho pra trás, eu digo... Cara, não foram erros, foram construções. Foi Deus me construindo, me formando pra chegar no ponto que a gente chegou hoje, graças a Deus, entendeu, Cezinha? Legal. E aí, cara, foi 1 ano e meio da franquia, não deu certo. Eu me lembro como fosse hoje, em pleno sábado, todo mundo lotado. César, aqui tinha uma mesa. Desse dia a gente faturou R$150, o faturamento da noite inteira. Caramba. Cara, eu botei a mão na minha cabeça e fiquei desesperado. Eu disse, meu irmão, não consigo e eu não sei o que é que eu faço. Aí eu olhando na rua, sentado ali na calçada, aí passou um grupo de jovens e vinha do Brix. E aí elas falaram o seguinte: caramba, aqui é tão bonito, por que tu não trouxe a gente aqui? Eles eram de fora, né? E a menina morava em Sobral. Não, aqui é massa e tudo mais, a comida é boa, mas é muito caro, não enche barriga. Aí eu comecei a raciocinar, caramba, realmente, né? Uma pizza é R$15. Se cada pessoa vier comer uma pizza, vai para R$60. R$60 dá uma pizza de 8 fatias que enche mais a barriga do que a... Aí eu disse, realmente faz muito sentido, né? O que ela tá falando. E aí, César, depois eu É comecei importante de escutar as pessoas também, né? Cara, o que Deus me deu, César, muita resiliência. Se tem uma coisa que eu aprendi é escutar. Todos os meus clientes. Eu não... Se disser que é mentira minha, tá errado. Todos os dias eu vou em todas as mesas e pergunto aos meus clientes como é que estão. Você tá gostando do prato? Eu sou um cliente, eu posso ser prova viva disso. Eu já vi inúmeras vezes. Eu venho em todas as mesas, eu chego, cumprimento todos os clientes. Você tá gostando? Você tem um feedback? Tem algum prato novo que você gostaria de ver no restaurante, que você acha que você não encontrou em nenhum canto? E aí eu sou muito grato que quando a gente decidiu mudar a bandeira, que aqui tava muito ruim, eu conheci um cara que ele vende camarão em Camusim. E ele trabalhou no restaurante Dalvidito, em Fortaleza, em São Paulo. Puta restaurante, o cara se garante. Chegou aqui, Tiagão, e aí, tá, eu quero comprar camarão assim. Aí eu comprei camarão dele, eu disse, cara, eu tô afim de mudar a proposta, porque aqui não tá dando certo, aqui em Sobral não tem restaurante italiano. E aí o cara, bicho, eu tenho a base toda do restaurante italiano, eu disse, me ensina. Aí pronto, com a minha vontade, a fome juntou com a vontade de comer, né? Ele veio pra cá, a gente montou um dia, paramos um dia, chamei minha família, vamos iniciar um cardápio. Criamos um cardápio ali com 10 pratos, fizemos um cardápio, mas ainda a pegada, César, era muito infantilizada, entendeu? A forma como a gente se posicionava ainda era muito infantilizada. Eu me lembro que na época surgiu em Fortaleza o La Pasta na Caixa. Certo. Tu lembra? Eu lembro. Abri um bocado de loja lá em Fortaleza, não foi? E aí depois eu peguei a ideia da caixinha. Olhei, liguei pra uma distribuidora lá, uma gráfica, e pedi pra fazer, isso já é ideia e pá, bancamos. E aí tinha um cara que trabalhava com marketing com a gente, que a gente começou a pensar qual o nome, e a gente vendo a ideia, surgiu a ideia do Boca Feliz. Né? O que torna a pessoa feliz é comer. Comer, todo mundo fica felicíssimo, né? E aí veio a ideia de Boca Feliz, comer. O que é que torna a gente feliz? A gente começou a desenhar num papel muita coisa, muitas ideias. E aí surgiu a ideia do Boca Feliz, o Boca Felite. A gente pesquisou se tinha... se era patenteado, né, a marca. Não tinha patente da marca, não tinha
não era legalizada, a marca nem nada. Eu disse, ponto, é essa marca mesmo que a gente vai colocar. Cara, que legal, foi uma ótima escolha, porque foi. pega, né, um nome muito Isso. E aí quem fez o nosso marketing na época era uma empresa muito boa, os caras se garantiam na época, muito, muito bom mesmo. A pegada da divulgação da franquia foi muito massa. legal. E aí depois a gente conversando e tudo, ele criou o layout, criou tudo padrão. Só que com o passar do tempo, né, a gente passou um ano, aí ficou meio lá, meio cá, meio lá, meio cá, e eu ainda sentindo essa falta do crescimento, do boom mesmo. Mas era aquela coisa muito pouquinha, aqui e acolá, e não decolava. Na transição, né? Porque vocês continuaram no mesmo ponto, quando mudou, Mesmo ponto. saiu da franquia. Isso. E aí nessa transição ainda mudamos a bandeira, mudamos né? a marca, sentimos a dificuldade, aí veio a pandemia. Pronto, agora eu quebro de vez. Já tava ruim. Essa época foi complicada, isso pra todo mundo. Cara, eu presidi a Brasel, né? Há uns 4. Presidi durante 4 anos, saí agora. Brasel daqui de Sobral. E, Cezinha, nós tínhamos 22 mil empresas formalizadas no Ceará. Caiu para 8 mil. Minha nossa. Pós-pandemia, aí veio a grande questão da gastronomia. Antigamente tinha muita festa e tudo mais, você vê que as festas diminuíram bastante. Por exemplo, Sobral, quase que ninguém se fala em festa. O que é que tornou o centro do entretenimento, acredito que no Brasil inteiro? Restaurante. Porque o restaurante ele não passou a não vender mais só comida. Ele passou a vender experiência. Vamos terminar então na cozinha? Bora sim. Bora, então Show, pronto. meu querido. Sejam bem-vindos aqui à Cozinha do Boca Feliz, onde tudo acontece e a felicidade é tudo. Eu sempre sonhei em ter uma cozinha profissional, uma cozinha realmente assim, top de linha, excelência. Não cheguei lá ainda, mas estamos caminhando, né? Então, nosso forno napolitano, as bancadas, que era um sonho, que é inox, é caro, não é brincadeira, entendeu? Forno, ele consegue chegar ali a 450 graus brincando. A nossa pizza, ela sai em aproximadamente do forno 90 segundos, 1 minuto e 40, por aí. O processo da nossa pizza ela é toda artesanal. Desde a forma onde a gente faz, que a gente só utiliza 4 ingredientes, que é farinha, água, sal e o fermento. E desde o processo onde ela leva 48 horas de longa fermentação, maturando, quebrando o glúten, os açúcares complexos, até chegar aqui, né, nessa bancada, onde a gente vai abrir. O processo de abertura da massa é artesanal, porque a gente preserva as bordas. Né? As bordas é que mostra realmente que a pizza passou por um processo de longa fermentação, entendeu? Não é aquela massa que o cara fez hoje de manhã e à noite o cliente vai comer e ela termina de fermentar na barriga. Por isso que você, como uma fatia, fica empachado. Você não tá cheio, você não tá satisfeito, você tá empachado, você vai adoecer, viu? Então, assim, a nossa pizza, ela tem realmente esse diferencial, entendeu, Cezinha? Mas hoje, como é que vocês conseguem criar essa parte de ter fermentação longa e tudo mais e ainda conseguir entregar no prazo pros clientes? Porque eu imagino que o operacional disso deve ser uma loucura. Graças a Deus, nosso bom Deus, a gente conseguiu adquirir mais um forno napolitano, né? Nosso primeiro, esse aqui, o Guerreiro, que já tem aí 7 anos, né? E o segundo forno, esse vermelhinho aqui, que a gente adquiriu agora recentemente. Pra quê, Cezinha? Porque, assim, um forno desse, quando a gente coloca, tem toda uma técnica. O pessoal acha que pizza napolitana é só longa fermentação. Não é. Até o forno, ele tem que ser adequado, entendeu? Porque no forno desse, ele chega a 450, 500 graus. Quando a gente joga a pizza, a base da pedra, que é uma pedra específica para pizza napolitana, ela tem que estar na temperatura ideal. E essa temperatura, ela tem que estar em média aí 350 graus, entendeu? Para a pizza chegar. Com o fluxo de pizza uma atrás da outra, essa pedra vai esfriando porque a massa está gelada, né? Então por isso que às vezes demora um pouquinho a mais a nossa pizza. Além do processo ser todo artesanal de abertura, o nosso molho é 100% artesanal. A gente compra tomate lá de Tianguá, a gente vai na Serra da Ibiapaba para buscar tomatinho maduro, que é o que dá aquele gostinho do sabor da pizza, é realmente maravilhoso, não tem muita acidez, ele é realmente aquele sabor mais adocicadozinho do tomate já maduro. E todo o processo dele tem toda uma técnica para o nosso molho ficar mais denso, né? Não é que a gente coloca farinha, um amido, não. É uma técnica que a gente utiliza para que o molho fique mais denso, fique mais saboroso. Então tudo isso a gente faz pensando nos mínimos detalhes para sempre entregar o melhor ao nosso cliente, entendeu? E essa aquisição do novo forno foi justamente para isso, para que os nossos pedidos saiam com mais velocidade. Até porque um forno só, César, era para pizza, lasanha, os pães italianos, né, da Naturale, que a gente utiliza aqui, onde a gente coloca lá para dar uma douradinha no pão. Assim, era um forno para tudo. E aí, com a aquisição do nosso novo forno, a gente vai transferir o grandão, a gente vai tirar ele um tempo, uma semaninha, enquanto a gente pinta ele todinho, faz uma reforma. E aí esse forno grande ele vem para cá e o forno pequeno ele vai para lá. E a última coisa, eu acho que é muito importante a gente falar sobre condimentos.
Eu sei que vocês capricham muito no que vocês fazem. Eu quero entender qual é a importância do condimento certo, da equipe operacional e também de ter amor pelo que faz. Isso até é um pouco estranho, né? É especiarias. Especiarias, pronto. Especiarias, né? Folhagens. Então, assim, é sempre o produto mais fresco possível, entendeu? Utilizando os melhores produtos, os melhores insumos, né? Nossa farinha italiana, ela é importada, o nosso arroz arbóreo, ou a nossa massa, espaguete, fettuccine, tudo é importado da Itália, né? Justamente para a gente oferecer o melhor para o nosso cliente, entendeu? Existe uma grande diferença, Cezinha, como a gente está falando com frota, do produto que é feito com farinha italiana e o produto que é feito com farinha nacional. Não que o produto nacional não seja bom, né? Mas a farinha italiana, eles têm um anseio assim pela qualidade da matéria-prima tão grande que, em sua maioria lá, todos os produtos, você vê logo pelo povo, né? Em sua maioria não é gordo. Então por que não é gordo? Porque eles utilizam com muito pão, com muita massa, muito sorvete, mas é porque tudo lá é feito de forma artesanal, com muita qualidade nos insumos. E esse é um pouquinho de como funciona o Só operacional. não esquecendo, né? Boca Felite não é só isso. O Boca Felite ele é formado por pessoas. E são essas pessoas que fazem o Boca Felite acontecer. São os nossos funcionários. Eu só queria agradecer e deixar isso aí registrado. Porque nós temos a melhor equipe de Sobral. Até porque não tem negócio que cresça sem gente qualificada e que ama o que faz, quer fazer acontecer. E é isso, esses foram os bastidores do Boca Felite. A gente conheceu um pouco da história, a gente conheceu um pouco do operacional, conheceu como tudo acontece, e não é à toa que é o melhor restaurante de Sobral, né? Obrigado. Você tá falando, né? Eu sou cliente, eu posso falar. Valeu, Thiago, muito Valeu, obrigado. Cezinha, obrigado. Foi um prazer e satisfação. Até a próxima.